Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, te entregamos este momento de partilha, de oração, para que a tua palavra, Senhor, para que esse momento possa encontrar os corações. Que todos nós que aqui estamos possamos, Senhor, nesse momento, te encontrar, te amar e sermos amados por ti. Pela intercessão de Nossa Senhora, de todos os santos e santas, e os anjos da corte celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu quero acolher você que nos vê aí pelo nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. A gente vai viver então hoje. Vamos conversar um pouco hoje aqui no nosso segundo podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu já peço aí a nossa propaganda de sempre. No método de evangelização, muitas vezes ele é diferente agora, nesse novo tempo que a gente vive. Nós precisamos que você nos ajude. Envie esse conteúdo para os seus amigos, nos seus grupos aí de WhatsApp, nos grupos da sua família, e nos ajude então a evangelizar. Pois bem, é o segundo dia, a segunda vez que nós estamos vivendo o nosso podcast. Na próxima vez nós estaremos aqui, eu, também o Padre Davi, vamos trazer algumas pessoas para a gente poder conversar sobre fé, sobre igreja, sobre tantos assuntos tão importantes aí e tão necessários, né? Como eu já havia dito, é um pedido do Papa Francisco que nós utilizemos, então, as redes sociais, a internet para evangelizar, e estamos aqui tentando humildemente obedecer aquilo que o Santo Padre nos pede. Pois bem, nós queremos também agradecer, algumas pessoas nos mandaram aí sugestões para o nome do nosso podcast. Agradeço de coração as pessoas que fizeram contato, que nos deram aí ideias, tanto a mim quanto ao Padre Davi e ao pessoal aqui que nos ajuda. E nosso podcast vai se chamar, então, a partir de agora, Veritas Cast, né? Veritas de verdade, né, Padre? É essa busca pela verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele mesmo se identificou, ele mesmo se mostrou para nós como verdade. E é em busca dessa verdade que nós estamos aqui, colhendo na vida, na história, na realidade das pessoas que vão estar aqui conosco, e também na nossa e também na sua, esses fragmentos da verdade que o Senhor vai derramando nas nossas vidas, para que a gente possa formar, então, esse vitral tão bonito que é nosso Senhor Jesus Cristo e a compreensão dele na nossa vida e na nossa história. Então, o nosso canal vai se chamar Veritas Cast. Nós agradecemos aí a vocês pela participação. Pois bem, a gente vai falar hoje sobre exorcismo. Então, quero lembrar aqui o seguinte. No nosso primeiro curso que a gente trabalhou aqui no canal foi sobre demonologia. Então, eu convido você, né, a nos ajudar nesse sentido. Aí lá nós temos aí um curso, várias aulas lá em que eu falo sobre exorcismo, sobre demonologia, a partir principalmente do trabalho do José Antônio Fortea, que é um grande exorcista e grande teórico também dessa parte, tem um conhecimento tanto teórico quanto prático, e a gente conversa lá, e se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, você vê lá. E o mais importante aqui, a gente vai conversar com uma pessoa que teve uma experiência real com este ministério, que é o Padre Davi, que foi durante um tempo exorcista da diocese aqui de Campos, e ele viveu experiências referentes a isso, rezou nessa intenção para poder ajudar essas pessoas que passam por esse tempo e por essas situações. Agora, por que tratar desse assunto, Vinícius? Não é um assunto que a gente tem que deixar e jogar ele para debaixo do tapete, que a gente tem que evitá-lo. A gente precisa falar sobre o mal, não para elevá-lo de nenhum modo, mas para dizer o que muitos querem negar. O demônio existe. O demônio existe, o demônio é atuante. Nós precisamos, enquanto católicos, enquanto homens e mulheres de Deus, fazer o que nós podemos, saber o que nós podemos fazer para evitar os males que o demônio lança sobre as nossas vidas, a vida do próximo, a vida daqueles que amamos, para tentar nos salvar com a graça de Deus e também aqueles que estão ao nosso redor. Então isso aqui não é para causar polêmica, mas é principalmente para falar sobre o mal. Ele existe, ele é atuante, e nós precisamos lutar contra ele. É a única inimizade que o Senhor nos permite ter. Nós devemos odiar o mal, trabalhar contra o mal, e é para isso que nós estamos aqui.
Então vamos começar, padre, a nossa conversa. Eu já falei demais, eu te peço Nada. desculpas nessa longa Que introdução, porque é isso? muito tempo você estar aqui. E aí o senhor fala pra gente, padre, fica muito à vontade, eu coloquei aqui algumas perguntas, a gente vai perguntar, né? Vocês podem sugerir perguntas aí embaixo também, viu, pessoal? E a gente apresenta ao padre e a gente vem depois com a resposta. O senhor ficou quanto tempo, né, como exorcista da diocese aqui de Campos? Então, olá a todos, né, que nos acompanham, Vinícius. É, Antes de responder, você falou aí coisas que eu acho importantes até de também compartilhar o que eu penso sobre isso. O Papa Francisco tem falado sobre essa questão da evangelização nas redes sociais, mas não é de hoje que a igreja fala isso, e não é o Papa Francisco somente. Papas de muito tempo já falam sobre isso. Eu tenho estudado um documento da igreja, eu tenho dado formação para os consagrados da Missão Atos, um documento da igreja do Papa João Paulo II, chamado Redemptoris Missio, né? E nesse documento sobre missão, o Papa fala sobre os novos areópagos dos tempos de hoje, da igreja, do mundo. Padre, o que são areópagos, padre? Fala É pra gente. aquele lugar onde estavam os deuses pagãos na Grécia, né? E São Paulo entra lá, aí estavam lá as estátuas dos deuses pagãos e tinha um Deus desconhecido. Uhum. E aí Esse São episódio Paulo vai interessante. no Deus desconhecido e fala: eu vim aqui apresentar o nosso Deus, que é esse aqui, que é o Deus desconhecido, né? E o Deus desconhecido, porque aqueles pagãos ali que cultuavam tantos deuses não conheciam o Deus de Paulo, que era o Cristo Jesus, né? Que morreu e ressuscitou. Então, e aí São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Missio, ele fala que os novos areópagos dos tempos de hoje, do mundo contemporâneo, são as mass mídias, as mídias sociais, esse novo lugar onde existem tantos ídolos, tantos cultos, tantos deuses, mas que é preciso que evangelizadores como Paulo entrem nesses areópagos, entrem nesses lugares e falem: eu tenho Cristo para apresentar aqui, no meio de toda essa idolatria. Na rede social existe a idolatria da personalidade, existe um narcisismo muito grande. Do As dinheiro. pessoas ficam tirando foto na frente do espelho, não é? Essa coisa toda, e fica um narcisismo danado. Desculpe quem faz isso, não estou querendo. Não Sem problema. é só para mostrar. É o exagero. O exagero que eu estou falando. Perfeitamente. Assim, uma necessidade de toda hora ficar tirando foto de si mesmo e postando, de ficar fazendo vídeo de si mesmo e postando. Não é nem a foto do ambiente em que eu estou e aí tirar a foto de mim naquele ambiente. Não é por causa do ambiente, por causa da viagem que eu estou fazendo, não. Sim. É de mim, é o meu rosto, meu corpo. Então é um culto muito grande da aparência, um culto muito grande da beleza, um culto muito grande do dinheiro, um culto muito grande de tantas coisas. E aí o Papa João Paulo II fala a necessidade de entrar nesse lugar onde há tantos cultos, onde há tantos deuses, onde há tanta idolatria, e colocar Jesus ali, e apresentar Jesus ali. Então, achei muito importante, e por isso nós estamos aqui, nesse podcast. Com né? certeza. E essa é a importância também. E a verdade, como você falou, porque o mundo de hoje quer dizer para nós que não existe verdade. Sim. O mundo de hoje quer dizer para nós que a minha verdade é a minha verdade, que a sua verdade é a sua verdade, que a verdade do outro é a verdade do outro. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, acreditamos que Ele é a verdade. E quanto mais nós o encontramos, mais nós encontramos a verdade. Então, conhecer a verdade é conhecer Cristo Jesus. Quanto mais eu conheço Cristo Jesus, mais eu conheço a verdade.
Quanto mais eu conheço o Evangelho, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ele é, mais eu conheço a verdade. Então estamos aqui para isso, para conhecer Jesus, para conhecer a sua palavra, para conhecer o seu mistério, para aprofundar naquilo que ele é, que ele ensina. E aí sim a gente ir descobrindo a verdade, que é ele, né? Sim, sim. E essa é a nossa missão. Isso do cristianismo, das coisas que mais me chamam a atenção, que eu mais gosto, que eu mais tento trazer para minha vida espiritual, é aquela questão de que o cristianismo não é uma ideia, uma filosofia, ou simplesmente um conjunto de normas, mas é uma pessoa. É a pessoa de Jesus que eu adoro, que eu busco conhecer, aquilo que ele diz, aquele que ele me ensinou, e a pessoa dele. Se eu quero entender uma ideia, eu quero entender uma filosofia, eu quero entender simplesmente um código moral, a gente tem uma distância muito grande disso. A gente cai em erros de interpretação, vieses, mas não, o meu coração pode ficar em paz porque eu simplesmente posso conhecer uma pessoa real, verdadeira. É verdade que ele morreu, mas é verdade que ele ressuscitou e que ele continua aqui. Embora eu não o veja, ele está aqui conosco. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. Ele está aqui com a gente, é de fé. E apesar de eu não vê-lo, né, muitas vezes a gente pode sentir em algumas situações, mas apesar de não vê-lo, alguns santos até o viram, né? Mas a experiência com a pessoa dele. Isso é fantástico, isso para nós é maravilhoso, né, Padre? É. E essa deve ser a perseguição da nossa vida. São Paulo fala isso, né? Que desde que ele foi encontrado por Cristo Jesus, que ele foi tocado por Cristo Jesus, ele passou então a partir daí a sua vida correndo atrás de Cristo Jesus para tocá-lo, para encontrá-lo. Eu tive um professor de Bíblia no seminário que agora vai ser ou já foi, não sei, estava para ser agora ordenado bispo. Agora ele era Monsenhor José Otácio, né? E vai ser Dom Otácio, vai ser bispo auxiliar de Belo Horizonte. Foi meu professor de Bíblia no seminário, foi meu reitor também em Niterói, um padre maravilhoso. Eu sou fã dele, né? Se ele por acaso vir esse podcast, um abraço para ele. Monsenhor José Otácio, a quem eu tenho profunda admiração. Não porque vai ser bispo, já era como padre. Ele falou uma vez que ele era, na época que me deu aula, ele era mestre em São Paulo. Agora já deve ser doutor e tudo mais. Ele falou na época que ele dava uns exemplos assim muito interessantes e ele ria muito comigo, porque na aula ele falava umas coisas assim, aí eu falava assim, padre, isso aí dá um retiro, hein? Aí ele adorava, de vez em quando ele falava uma frase assim, um negócio assim, aí ele falava assim, como diz o Davi, isso dá um retiro, hein, gente? Porque ele disse assim, eu gosto de pensar essa passagem de São Paulo como se fosse aquele pique pega. Perfeito. Né? Jesus disse para Paulo assim, tá contigo. Agora Paulo corre atrás de Jesus, né, para tocar nele. Então, assim, São Paulo foi encontrado por Jesus quando ainda era Saulo, quando ainda estava no pecado, quando ainda perseguia cristãos. E aí, desde o momento que ele foi encontrado por Jesus, a sua vida foi toda ela andar atrás de Jesus, querer tocar Jesus, querer encontrar Jesus. E assim é também a nossa vida. A gente é encontrado por Jesus, a gente é tocado por Jesus, e a partir daí a nossa vida começa a ser andar atrás de Jesus, querer tocar em Jesus, querer encontrar Jesus. Né? Ele nos pegou, né? Tá com a gente, agora a gente tem que um dia dizer, tá contigo, né? E esse dia vai ser no céu. É aquela questão de São Pedro, né? Depois que a gente faz essa experiência, a conversão de Saulo depois para Paulo é maravilhosa, né? E aí São Pedro diz, a quem vamos se só tu tens palavras de vida eterna, né? Depois que a gente faz uma experiência real e verdadeira com Jesus, a gente percebe que a gente não tem outra coisa para fazer da nossa vida, não tem outro sentido, não tem outro caminho, a gente não tem outra opção, na verdade. Exatamente. Porque é algo tão maravilhoso, tão fantástico, que a gente só pode dar a vida vivendo mesmo a intenção de encontrar e tocar esse Cristo a cada dia. Né? Exatamente. Vida eterna é a palavra que traduz
esse sentimento de quem busca a verdade, de quem busca Cristo Jesus, de quem realmente entende em Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, não é? É a eternidade, é o todo, né? Não é uma coisa passageira. E é isso que faz a gente buscá-lo acima de tudo, apesar de tudo. É o que fez São Paulo, São Pedro, os apóstolos darem a vida por Jesus, e é o que fará com que a gente também, se tiver juízo, dê a vida por Sim, ele. com certeza. De Bom, com a fato, padre. pergunta que você Vamos então, colocou, eu quero relembrar aqui a pergunta para você sim, que isso. já esqueceu. Por quanto tempo o senhor ficou como exorcista da diocese? E eu queria que você falasse um pouco para nós como foi essa experiência. E é uma pergunta aberta, fique muito à vontade para falar sobre isso para nós. No ano de 2015, a gente tem um encontro da Missão Atos chamado Batiza-me, todos os anos. E aí, no ano de 2015, a gente teve esse encontro em Santo Eduardo. E eu era pároco na época, na paróquia de Santa Maria de Campos. Santo Eduardo é capela de Santa Maria. E aí, teve um caso lá, durante o encontro, no final da pregação do Padre Renato, quando ele chegou a terminar a pregação, uma moça caiu no chão. Aí uma menina da Missão Atos foi tentar ajudá-la, e ela arranhou o peito da menina da Missão Atos. O Felipe foi tentar ajudar a menina da Missão Atos. Ela veio com a boca e mordeu o braço do Felipe. E aí ela começou a gritar com uma altura muito forte, com uma voz muito estranha, o que fez com que todas as pessoas que estavam na quadra saíssem correndo apavoradas. Foi uma coisa muito diferente, que apavorou todo mundo. Não foi aquela coisa que despertou curiosidade. As pessoas não quiseram ver, que geralmente, quando tem essas coisas assim, as pessoas querem ver o que é. Perfeito. Mas não, eu já notei isso, é já. diferente. As pessoas ficaram apavoradas, saiu todo mundo correndo. Foi uma coisa assim, apavorante. E aí, como eu era o pároco, eu peguei uma estola e fui lá para tentar ajudar a menina. Eu não era exorcista, não era nada. Eu peguei e falei assim, pensei comigo assim, ela estava deitada no chão assim, né? Vi fazendo essa algazarra toda deitada ali. Eu pensei comigo, eu vou colocar o rosto dela imprensado no chão, para ela não ver o que está fazendo, para ela não machucar mais ninguém, não fazer mais nada. E aí a gente vai rezando dessa forma. Não machuquei ela, só encostei o rosto dela assim no chão. Só que nisso, sem ver, ela fez assim com a mão, ó, e veio direitinho no meu sinal. Ai, meu Deus. E fez assim, ó, vap, arrancou o meu sinal da missão. Numa só, vap. E aí ela me xingou em 3 línguas diferentes. E eu nem sabia, né? Porque eu não sei tanta língua assim. Depois que me falaram ali e tudo mais. E o curioso foi que, o mais curioso dessa coisa toda, enquanto ela estava falando com aquela voz distorcida, com aquela voz grave e gritando, aquela coisa toda, me xingando, aquela coisa toda, tinha um rapaz que estava gravando a pregação do padre, no som do retiro. Quando ela caiu e começou aquele estardalhaço, o rapaz ficou espantado, saiu correndo também, não parou a gravação, continuou a gravação. Só que ela estava assim, a uns 100 metros do microfone. Era muito difícil captar alguma coisa. Para captar alguma coisa, muito baixinho, mesmo ela gritando, assim, lá no fundinho, captar alguma coisa. O som, depois, pegaram a gravação, o som dela falando com aquela voz, xingando, fazendo aquilo tudo,
era um som de ela com a boca no microfone. Aham. Como se o microfone estivesse na boca dela. E depois que nós fizemos oração por ela, que eu fiz oração por ela e tudo mais e tal, que ela falou assim, padre, me ajuda, padre, me ajuda, padre, me ajuda. O som já saiu com a distância de 100 metros para o microfone. Normal. Aquilo, depois daquilo eu fui, atendi a confissão dela e tudo, ela ficou muito envergonhada e Sem um tal, constrangimento muito constrangimento muito grande. Tá bom. E eu nunca tinha vivido uma coisa parecida. Eu fui levar para a época para o exorcista da diocese a situação. Levei o áudio, né? Uhum. Toda a situação e tudo mais. Aí ele me explicou o seguinte: o senhor fez um exorcismo. Aquilo era uma ação extraordinária e o senhor fez um exorcismo. Aí eu não entendia muito bem. Falei com ele assim, mas eu não usei ritual nenhum, não fiz nada. Uhum. Aí ele me explicou, existe o exorcismo público, que tem que usar o ritual da igreja, que tem que ser, tem que ter a provisão e tudo mais. E existe o exorcismo privado, que se um demônio é expulso, aconteceu o exorcismo. Perfeito. Então, aí esse exorcista, na época, me convidou que ele teria um exorcismo para fazer lá na cidade dele, para que eu fosse assistir ao exorcismo, estar lá com ele. Eu fui, e se não me engano, você foi comigo. Aham, perfeito. Exatamente. Você e o Rodrigo foram comigo. E aí eu fui lá assistir aquele exorcismo. Depois eu assisti mais um com ele. E depois ele pediu a Dom Roberto uma permissão para que eu pudesse começar a atender pessoas. Porque ele não estava dando conta de atender todo mundo. Uhum. Isso ali para o final de 2015. São muitos casos, padre, que aparecem? São muitos casos que aparecem. Não são muitos casos que precisam de exorcismo, Perfeito. mas são muitos casos que aparecem. Perfeito. Aí a pessoa, aí no final de 2015 eu comecei a atender sozinho, e aí depois de 2016 o Dom Roberto me pediu para fazer o curso de exorcistas, depois me colocou como exorcista da diocese, e dali de 2016, digamos assim, começo de 2016 ou final de 2015, até 2023, eu atuei como 7 exorcista anos, da aproximadamente. diocese. Exatamente. Uhum. Como exorcista da diocese. Ano passado, eu pedi uma dispensa a Dom Roberto, por motivos de saúde, motivo também de estar numa paróquia que Exige muito. exige muito, são muitas comunidades, então eu não conseguia dar conta de tantas pessoas que procuram exorcista e ao mesmo tempo os meus compromissos paroquiais e tudo, eu não dava conta de tudo. Uhum. Aquilo me causava uma angústia, uma ansiedade muito grande. Então eu acabei pedindo a Dom Roberto essa dispensa por tempo indeterminado, até que a minha vida esteja de uma forma que eu possa Dá mais atenção. dar né? atenção a esse ministério. Porque também ser só para ter um título, eu sou exorcista, não é o que Não é o objetivo. o meu objetivo. Não, Eu perfeito. queria ajudar as pessoas. Padre, é muito tempo. 7 anos à frente e de uma diocese do tamanho da diocese de Campos é muito tempo. Como foi para o senhor esses 7 anos? Assim? Qual lição o senhor retira disso? Porque a gente, muitas vezes, quando a gente vive uma determinada tarefa na nossa vida, muitas vezes a gente consegue dali retirar algumas lições, algumas lições mesmo, algumas ideias de vida que a gente traz e vai trazer sempre no nosso coração, eu acredito, né? Como foi para o senhor, assim, esses 7 anos? O que de mais importante o senhor salientaria para a gente? Eu penso que a primeira grande lição que a gente tem quando entra nessa vida, digamos assim, é que não se brinca com a vida espiritual. Assim,
O mundo espiritual existe, é verdadeiro, é real. E infelizmente ainda muita gente não entendeu que existe uma batalha espiritual muito grande, um mundo hoje muito contaminado espiritualmente, muita coisa ruim em volta, e a gente não tem uma vida de oração, uma vida espiritual condizente a enfrentar determinadas batalhas. Então, o demônio, ele vai tentar fazer você desistir de servir a Deus, de alguma forma. Ele vai te atacar no seu físico, vai te atacar na sua alma, se for possível. Ele vai psicológico. Você precisa estar bem espiritualmente, porque a gente não pode encontrar na vida espiritual nenhum tipo de, como é que eu posso dizer? Nenhum tipo de orgulho, soberba, de lugar de status, de eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu aconselharia a qualquer padre novo ou a qualquer seminarista a não pensar no exorcismo como uma carreira. Perfeito. Ou em ser exorcista para as pessoas dizerem o padre é o padre exorcista. Poderoso, espiritual. Qualquer coisa assim. Porque se não for para ter uma vida realmente muito espiritual, é melhor não ser. É um combate muito grande. É uma luta muito grande. Espiritual, pessoal, né? E às vezes as pessoas não levam isso muito a sério. Eu vejo assim que a gente encontra na igreja, eu não estou dizendo nem só do exorcismo, não. A gente encontra na igreja, no mundo, uma visão de mundo espiritual meio mágico, né? Assim, perfeito. A gente vê muito essa coisa assim, fizeram uma macumba para mim, o que é que eu tenho que fazer para desfazer a macumba, né? Que as pessoas falam, né? Fizeram um trabalho para mim que eu tenho que desfazer para desfazer o trabalho, essa coisa toda, né? E aí é um mundo meio mágico, assim, que faz e desfaz, faz isso, desfaz aquilo, né? E às vezes até o exorcista é muito usado nesse mundo mágico, assim, de fizeram um trabalho para mim, então eu vou lá no exorcista para ele desfazer alguma coisa. E tipo a manipulação de energias, né? Que exatamente, eu faço isso e desfaço daquilo. Né? Exatamente, como se o mal e o bem fosse manipuláveis. Né? Exatamente. Mas a gente precisa ter vida espiritual porque é um combate espiritual. É uma batalha espiritual. E nós estamos ali em combate ao lado de Deus contra o mal. Então, E o que menos acontece é essa coisa que as pessoas pensam de as pessoas ficarem se debatendo, ficarem não sei o quê, sentirem coisas. O que menos acontece é isso. O que mais acontece é a resistência a Deus, a resistência à graça de Deus, a resistência à vida espiritual. Muita gente, eu queria ajudar, mas a pessoa não queria, além das orações, só queria se ver livre daquilo para viver. A pessoa não queria ter vida de comunhão, ter vida de confissão frequente, ter vida de oração, rezar o rosário, participar da missa frequentemente, fazer jejum. A pessoa não queria isso, ela não queria fazer um caminho de vida espiritual, de libertação, de cura, não.
ela queria um passe de mágica, entendeu? E se o exorcista não fizer, eu vou procurar em outro lugar, no pastor, no centro espírita, em algum lugar, Sim. alguém vai fazer alguma coisa para me tirar esse troço que colocaram em mim. Um dia eu vi uma entrevista não, desculpa, uma propaganda dessas mulheres que fazem esses trabalhos, essas coisas, escrito mesmo, né? Aí a descrição era assim, ela faz e desfaz qualquer amarração. Eu fiquei me questionando sobre aquilo, falei assim, se ela faz e desfaz, então assim, qual que é a força que você tem para poder, eu vou fazer, depois eu vou lá, eu vou desfazer, como o senhor falou. Isso é uma coisa manipulável, né? Se a gente pudesse manipular o mal. O mundo espiritual é muito manipulável, tanto o mal quanto o bem. Tá na mão do homem. Sim, eu te dou o marido ou te tiro o marido da outra, por exemplo, né? Isso é uma coisa bem curiosa mesmo, né? E essa visão ela é muito propagada, né? Mundo afora, através de esoterismo e outras seitas. E as pessoas têm muito essa visão mágica, né, do mundo. Né? Inclusive, é uma coisa que traz uma dificuldade para o trabalho do exorcista hoje, né? É um mundo muito contaminado, muito cheio de esoterismo, de doutrinas pagãs, anticristãs, que traz muita coisa que não é de Deus para a vida das pessoas. E aí as pessoas vão se enchendo daquilo, se enchendo de práticas, de pensamentos, de filosofias, de ideias, de coisas que vão fazendo. E aí, de repente, o mal vai entrando na vida das pessoas. Né? Tem 3 formas do demônio entrar na vida da pessoa. Uma delas é para ter uma ação extraordinária. Né? Uma delas é quem procura acha. Perfeito. Então, a pessoa se abre a coisas que não são de Deus, ela abre, né, não vos exponhais ao diabo. Sim. Então, quem procura, acha. Outra forma é a pessoa não ter comunhão com Deus. Então, se faz alguma coisa contra a pessoa, se joga-se algo contra a pessoa, amaldiçoa-se a pessoa, ou mesmo o pecado que a pessoa comete abre brechas para o demônio entrar, você não tem comunhão com Deus, você tem uma rachadura que abre brecha para o demônio entrar na sua vida. Então, quem procura acha, e também não ter comunhão com Deus. 2 coisas. E a terceira coisa é um mistério de Deus, que é a permissão de Deus, que até santos tiveram que enfrentar combates espirituais com ações extraordinárias. Mas, assim, na grande maioria das vezes, é isso. Quem procura acha e falta de comunhão com Deus. E aí, as pessoas não estão compreendendo isso. E ficam em busca de nós, exorcistas, como se nós fôssemos um mago, um guru, um super poderoso. E eu acho que isso foi, como a sua pergunta aí, foi uma coisa difícil para mim. Assim, foi uma coisa que para mim eu precisei catequizar essas pessoas? Catequizar, e precisei enfrentar dentro de mim também, porque como não encarnar essa coisa de que eu tô ali só para resolver o problema da pessoa. Entendeu? E não para mudar espiritualmente a vida dela, né? Exatamente. Até porque muitas vezes o que a gente percebe, assim, quando há essa ação diabólica, essa ação às vezes mais extraordinária, que quando essa pessoa, Deus permite aquilo por um bem maior, e quando essa pessoa se converte, ela vai para a igreja, ela vai... a transformação que aquilo causa na vida da pessoa e na família daquela pessoa e nas pessoas que estão ao redor
é algo fantástico. Pô, se a pessoa vai neste caminho, não de procurar o Senhor, o exorcista, como um guru, um mago, mas no sentido mesmo de conversão, isso é algo fantástico. Porque eu já não sou exorcista, mas enquanto trabalhava com um grupo de oração e às vezes encontros, a gente não tinha padre para ajudar, eu ficava designado para ajudar em oração, enfim. E aí eu percebia muito isso, e pessoas que, enfim, que a gente acompanhava, a gente rezava, que a mobilizar é algo que é tão doloroso. Quando eu ajudava a atender e acompanhava algumas pessoas, alguns casos, era tão doloroso para a gente ver o sofrimento daquela pessoa, que aquela pessoa não quer estar naquilo, aquela pessoa muitas vezes sofre muito com aquilo, a família ao redor fica mal com aquilo, o constrangimento ao redor que as pessoas sofrem é muito grande, e começa todo mundo a rezar para aquela pessoa. Quando tem a pessoa vai nesse sentido de conversão, de mudar de vida, aquilo causa, as pessoas ao redor, elas falam assim, duas coisas: peraí, eu tenho que mudar minha vida porque o demônio existe, eu tô vendo as coisas absurdas, como por exemplo falar 3 idiomas, você xingar a possessa, né? No caso, xingar em 3 idiomas, e ó, o sofrimento dessa pessoa. Vamos rezar, vamos jejuar, vamos confessar, vamos comungar, vamos pedir a Deus misericórdia para a vida dessa pessoa, porque a pessoa não tem paz. A pessoa está em casa, ela começa a entrar nesse transe, ela está num grupo de oração, ela começa a entrar em transe, ela está na missa, ela também... É como, assim, com o perdão da palavra, a pessoa se sente doente, né? E que é uma doença espiritual. É uma doença espiritual, né? Exatamente. Então, eu percebia muito isso. E nessa coisa toda, padre, porque é um ministério muito difícil. Quando eu acompanhei o senhor, por exemplo, eu não me esqueço, naquele exorcismo que o padre fazia, a gente estava auxiliando ele em oração, que a mulher dançava como se tivesse castanholas na mão, de uma maneira curiosa, sensual, para falar a verdade, e que, num dado momento, ela começava a falar algumas coisas em espanhol. E uma mulher muito simples que não tinha, mal sabia português, né, que dirá espanhol. E nesse processo, vendo assim como é forte, digamos, poderosa a ação do mal, claro que muito abaixo de Deus, mas poderosa a ação do mal, o senhor teve medo em algum momento? O senhor pensou, não, eu acho que eu vou desistir porque eu tenho medo, é difícil? Acho que não a ponto de chegar em desistir por causa disso, mas é o que eu falei, o medo não é o medo do demônio em si, assim, porque a gente sabe que Deus é muito maior do que ele é uma criatura de Deus e está abaixo de Deus. Está muito abaixo de Deus. O medo é justamente esse, de o quanto a gente está em comunhão com Deus, o quanto a gente está na presença de Deus, o quanto a gente tem vida espiritual para viver tal ministério, para viver tal enfrentamento, porque por mais que ele esteja infinitamente abaixo de Deus, está muito acima de nós. Muito acima de nós. Ele é puramente espiritual. Exatamente. Então, assim, é preciso estar muito em comunhão com Deus, muito na presença de Deus. Então, é claro, eu acho que o exorcista que vai de peito aberto e não tem nenhum medo do que pode lhe acontecer e acha que é uma imprudência, é o super poderoso, acho que não deveria nem ser exorcista. Perfeito. É um medo saudável, né? Tem que ter aquele sentimento de será que eu tô preparado em Deus o suficiente para enfrentar tamanha batalha, tamanho combate? Perfeito. Será que eu tô rezando o suficiente? Será que não tem nenhum pecado que possa ser uma brecha? Será que e isso é muito importante, porque senão... Porque às vezes eu me lembro que eu tive um amigo padre que ele dizia isso. Quando o exorcista ele não tem medo nenhum e ele vai de peito aberto, ele vai perder. Interessante, muito interessante. A gente olha, por exemplo, para um Padre Pio e a gente vê o medo que ele tinha. Sofreu muito com o diabo. Como ele sofreu com o diabo. E a comunhão que ele tinha com Deus. Sim. 18 terços por dia. Exatamente. Imagina.
Então, assim, se nós que não temos a comunhão que o Padre Pio tinha com Deus, não vamos sofrer com o diabo se enfrentarmos a ele de De frente, qualquer modo. igual o Padre Pio enfrentava de frente. Aham. Então, assim, entrar numa batalha dessas é saber que nós vamos enfrentar alguém que é infinitamente menor do que Deus, mas muito maior do que nós, que pode nos fazer sofrer. Uhum. Se não tiver medo, não entende o que é a coisa. Uhum. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente. Padre, e aí tem uma coisa que é bem difícil. Lendo sobre exorcismo, e aí você tem a teoria e você tem a prática. Na vida nossa a gente tem a teoria e tem a prática. O papel escrito puro e frio é uma coisa, a vida é uma outra coisa. Lembrando, citando aqui mais uma vez Zé Antônio Forteia, ele sempre falava que uma das maiores dificuldades era ter uma pessoa com vida prática de exorcismo que consiga ter discernimento. Existe, por exemplo, o diabo, o demônio do tipo oculto, né, que vai fazer de tudo para não se mostrar ali. Então, é difícil. E nós estamos vivendo um tempo em que os problemas psicológicos, os problemas psiquiátricos, eles têm aumentado sobremaneira. E a gente sabe que às vezes uma coisa que o exorcismo, a possessão diabólica, ela é diferente do problema psiquiátrico, mas que também essas coisas podem vir sobrepostas. Como, assim, o que o senhor fazia para ter esse discernimento? O que o senhor aconselha, o que o senhor diz? Porque é um grande desafio isso. O que o senhor fala assim, isso aqui, como que eu fazia, Vinícius? Eu acho que através assim, por esse caminho, isso nos ajuda a ter discernimento que era efetivamente o demônio ou que era simplesmente um problema psicológico, psiquiátrico. Sempre sendo psiquiátrico ou espiritual, a pessoa tem que ter vida espiritual. Uhum. A vida espiritual é cura e libertação. Então não é só libertação, é cura também. Uhum. Então, sendo problema psiquiátrico, psicológico ou espiritual, seja o que for, a gente precisa, a primeira coisa, catequizar a pessoa de que ela precisa ter vida espiritual, precisa ter comunhão, confissão, Excelente. oração. É a Uhum. primeira coisa. Isso aí já traz cura e traz libertação também. Padre, muito Então, bom. é a primeira coisa. Excelente. A segunda coisa que os exorcistas ensinam pra gente, que aprendi no curso com a Associação Internacional de Exorcistas, precisa se esgotar as possibilidades humanas para Entendi. depois pensar nas espirituais. Então, mesmo que você tenha uma sensação de que possa haver algo espiritual, você já coloca a pessoa para ter uma vida espiritual, que isso ali já vai vencendo o demônio, Aham. e você coloca a pessoa para um tratamento As duas coisas ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Se o tratamento não funciona, isso colabora para que você já comece a fazer um diagnóstico de que há necessidade de um exorcismo mesmo público, de um ritual Perfeito. de exorcismo. Aham. Há casos em que fica claro e nítido de que a pessoa precisa do ritual, mesmo sem passar pelo Pelo psicólogo, psiquiatra, Uhum. mas são muito raros esses casos. Geralmente é preciso fazer essa triagem primeiro. Eu li um livro muito interessante quando eu era seminarista ainda, nem sei se acham mais esse livro. O livro de um monsenhor, de um bispo italiano chamado Corrado Balducci. O nome do livro é O Diabo. Ele tem uma capa que é a frente da Catedral de Notre Dame. É gótico. É gótico. Cheio de gárgulas e isso de aí. E representações do demônio. escrito assim, O Diabo. E o Monsenhor Corrado Balducci, ele é um bispo italiano que é exorcista, né, acredito que era, porque já era bispo quando era seminarista ainda. Uhum. E eu já sou padre há 14 anos, então tem mais de 20 anos. Então já não sei nem se está vivo ainda esse bispo. O Monsenhor Corrado Balducci, ele era exorcista e psiquiatra. Nossa, que interessante. Aí ele escreveu uma tese de doutorado dele em que ele chegou à conclusão de que o diabo atua conjuntamente a problemas psiquiátricos.
Por exemplo, pessoas com problemas psiquiátricos se tornam, às vezes, pessoas que, se de alguma forma dão alguma abertura ao diabo, se tornam mais frágeis para serem usadas pelo diabo, Uhum. porque já tem o problema psiquiátrico. Uhum. E quando o diabo também atua na pessoa, perturba tanto a pessoa que às vezes causa problemas Psiquiatra. psiquiátricos. Perfeito. E aí o que que acontece? Quando você diagnostica logo o problema psiquiátrico, você logo descarta a ação do diabo. Não, a pessoa é esquizofrênica. A Aham. pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Então você logo descarta a ação do diabo e aí não se reza mais por aquela pessoa, não se Uhum. leva mais aquela pessoa a ter vida de oração, a ter vida espiritual, não se faz mais nenhum exorcismo por aquela pessoa e aquela pessoa nunca consegue a cura daquilo ali. Ela fica presa àquela doença o resto da Aham. vida. Eu acho que é interessante a gente dizer, padre, que esquizofrenia não faz uma pessoa falar 3 idiomas diferentes. Esquizofrenia não faz predição do futuro. Esquizofrenia não faz um microfone captar a 100 metros de distância uma voz. Né? Então, assim, talvez é muito interessante o que o senhor disse. Mas, e assim, essa questão do que às vezes o diabo perturba tanto até causar um problema. Isso é também muito interessante, porque é de uma perturbação muito grande É na porque pessoa, né? existem algumas ações extraordinárias que, além da possessão, Uhum. não é? A possessão é essa que a pessoa faz essas coisas que você falou. Mas uma das ações extraordinárias do diabo na vida da pessoa, por exemplo, é a obsessão. Eu já atendi uma senhora que ela, coitada, uma senhora já de idade, católica, muito religiosa, que foi conversar comigo muito envergonhada, triste, Uhum. porque ela não conseguia ver qualquer objeto religioso ou qualquer coisa que fosse religiosa sem imaginar aquilo fazendo sexo com ela. Uhum. Se ela visse um padre, ela imaginava o padre fazendo sexo com ela. Uhum. Se ela visse uma freira, ela imaginava a freira fazendo sexo com ela. Se Uhum. ela visse uma imagem de Nossa Senhora, ela imaginava Nossa Senhora fazendo com ela. Jesus, ela imaginava. O santo fulano, ela imaginava. Qualquer coisa religiosa. E ela ficava se sentindo muito culpada. E uma pessoa de vida de oração, uma Sim, uma pessoa. pessoa de igreja, assim, mas aquilo acabava com ela. Ela parou de comungar por isso, porque ela era muito pecadora. E ela não conseguia. Não era assim, de vez em quando ela pensava, não. Se ela visse qualquer coisa religiosa, Uhum. ela tirou tudo religioso da casa dela. Nossa, que interessante a Porque história, senão ela assim, pensava difícil em de sexo o dia inteiro, se ela tivesse Aham. coisas assim dentro da casa dela. Entendeu? Ela parou de ir à igreja, porque na igreja ela pensava em sexo o tempo todo, porque ela via as coisas religiosas o Uhum. tempo todo. Então, o que que ela sofria de uma obsessão diabólica. Assim, a obsessão, o diabo trabalha na mente da pessoa e aquilo perturba a pessoa de uma tal forma Uhum. que pode trazer um problema também Psicológico, com psicológico, certeza. psiquiátrico. Vocês conseguiriam identificar a raiz disso? Ela melhorou depois? Não, ela só atendi ela uma vez. Entendi, ela desapareceu, ela Ela não voltou voltou mais. depois. É, Uhum. eu atendi, conversei com ela, falei com ela o que eu pensava ser aquilo, Uhum. fiz uma oração para ela Uhum. e depois ela não voltou mais. Entendi. Não sei por que não voltou mais. Uhum. Me coloquei à disposição de ajudá-la e tudo mais. Mas assim, isso acontece muito. Assim. Tem o caso da questão a gente chama de infestação, né, que seria a possessão do local, né? Há alguns locais que, por exemplo, fizeram, não sei se eu posso falar ou não por causa do YouTube, mas em que mães assassinam seus filhos nos ventres, né? Em Uhum, clínicas, lugares que foram clínicas para fazer isso, lugares em que se praticaram religiões ocultas, e às vezes sim. o próprio ambiente é infestado disso também. O senhor já atendeu algum caso? Já chamaram para fazer o exorcismo de uma casa? Alguma coisa nesse sentido? Não. Casa, já fui chamado para abençoar casas que estavam
que as pessoas sentiam coisas ruins da Sim, sim, é casa, isso mesmo. aquela coisa toda e tal, mas não propriamente assim, Encontrar uma raiz para isso, né? não propriamente me chamaram com esse, com alguma coisa assim mais grave que Séria. pudesse dizer que fosse uma infestação, Aham. mas a coisa de sentir, a gente se sente mal na casa, Uhum. aquela coisa toda, né? É, Teve uma casa, eu não era exorcista ainda, isso Uhum. foi em 2013, eu acho, que eu fui visitar a família, que eles falaram que viam vultos, viam coisas na casa e tudo mais e tal. E depois eu descobri que uma seita, eu não vou dizer aqui porque Perfeito. Perfeito. senão a gente pode ter Eu problemas. sei. Uma seita se reuniu naquela casa durante anos. Aham. Uma seita que pratica coisas muito ruins. E, e aí, depois eu descobri que aquilo aconteceu naquela casa durante muitos anos. E aí eu fui lá, na época eu não era exorcista, fui lá, abençoei a casa. Lembro que a gente fez um cerco de Jericó na comunidade. E aí eu fui com o Santíssimo nas ruas. E aí o último dia eu parei numa casa com o Santíssimo, parei numa casa em frente àquela casa. Uhum. E aí abençoei, dei a bênção do Santíssimo na direção da casa. Aham. Né? Mas assim, não é uma coisa que eu costumo ver tanto, não. Costumei ver tanto nesses Uhum. anos que eu acompanhei, não. Mais pessoas mesmo. Eu já vi tanta coisa. E daí eu já entro na próxima pergunta nossa Uhum. aqui. De tudo isso que o senhor falou, tudo que o senhor viveu, são 7 anos, né? Bastante tempo. O que mais chamou a sua atenção? De alguma coisa específica, assim, que, não sei, talvez a pessoa ter falado em 3 idiomas diferentes, alguma coisa que, assim, de mais extraordinário, que o senhor possa Não dizer, sei se eu posso falar, daí o senhor que nos não sei se diz. as pessoas vão Eu quero acreditar. saber, mas Não sei se as pessoas vão acreditar também. eu acredito que eu sei que o senhor não é mentiroso. Eu já vi uma pessoa voar. Eu vi algo semelhante. Pode falar que depois eu conto. A pessoa na Capela do Santíssimo estava lá na frente, a gente rezando. Na época tinha uma juíza de direito, muito católica, já é falecida. Estava rezando junto comigo pela pessoa. E a pessoa se levantou assim no ar, como se estivesse levitando, Aham. e foi voando até o fundo da Capela do Santíssimo. Nossa. E aí bateu na parede assim, pá! Caiu no chão. Eu já vi isso. Eu já vi uma criança de 13 anos de idade totalmente afundada no satanismo. Nossa. Quantos Uns anos? 13 anos. 13 anos. Com símbolos, com sinais, com coisas. Enquanto eu fazia oração de exorcismo pela criança, ela ficava fazendo com a mão símbolos de satânicos, aquela coisa toda. Eu nem sei o que deu da E as criança. pessoas somem, né? Com uma frequência muito grande. Atendi durante um tempo, tomara que esteja bem, eu rezo por essa criança, rezo pelos pais, são pessoas boas. Uhum. Também atendi, e o que mais me chamou a atenção foi uma moça que eu atendi em Campos, que durante o atendimento, eu atendi ela umas 4 ou 5 vezes. Durante o atendimento, ela também falou numa língua lá diferente, e ela falava muito uma expressão assim, a cigana da estrada, a cigana da estrada. Ela falava muito isso. Falava com uma voz assim distorcida. E eu tenho sempre uma equipe comigo, eu tinha sempre uma equipe comigo, não fazia sozinho. E nesse dia tinha uma psicóloga que estava lá comigo, mais 2 da minha equipe. Foi tão forte que a psicóloga estava segurando o livro para mim, do ritual, enquanto eu fazia oração por ela. De repente a psicóloga pediu para outra pessoa vir segurar o livro,
foi lá pro cantinho da sala e agachou assim no chão e ficou quietinha lá. Depois ela falou com a gente que enquanto ela tá segurando o livro ali perto da moça, ela teve a sensação de que parecia que algo ia entrar nela. Aham. Então ela quis sair de perto. E assim, não é uma pessoa que não... A psicóloga que poderia até pensar assim que não, isso é bobeira e Aham. tudo mais. E ela teve uma sensação muito forte, alguma coisa muito ruim ali. Aquela menina, aquela moça, ela tinha algo muito ruim. Até hoje eu me lembro dela e eu não me sinto muito bem, não. Ela virou pra mim, assim, no meio do negócio, com uma voz, aquela voz distorcida, e falou assim: eu te odeio, desgraçado. Eu vou acabar com a sua vida. E aí eu continuei rezando. E era assim, ela melhorava um pouco. Às vezes ficava 2, 3 horas rezando para aquela menina. Porque ela melhorava um pouco, daqui a pouco ela começava de novo. Ela melhorava um pouco. A gente estava chegando no final do ritual, ali já na oração do Magnífico e tal, ela começava de novo. E era uma coisa assim que parecia difícil de conseguir tirar o que era aquilo Uhum. ali, de conseguir a libertação daquela menina. Alguma coisa tinha de obscuro naquilo que a gente não conseguia discernir o que era. Um desafio, né? Era, assim, era difícil de fazer o diagnóstico, de qual era o problema, qual era a raiz daquela menina. Ela foi liberta? Como ficou a situação dela? Você tem Não, ela memória? foi umas 5 vezes. E um dos motivos de eu ter ficado assim um pouco, um tempo, na época, sem atender, foi ela. Eu fiquei até um pouco apavorado depois dela. A última vez que eu atendi aquela menina, depois dela, depois daquele atendimento, eu fiquei uns 2 meses sem atender ninguém. Uhum. Foi numa sexta-feira de manhã, e eu fiquei a sexta-feira o dia inteiro e o sábado durante o dia, sem conseguir sair do quarto. Uhum. Fiquei mal. Foi uma coisa muito esquisita, uma coisa bem trevas mesmo. Uhum. E até eu conseguir, coração, tudo, me reerguer. Mas era uma coisa muito estranha. Ela mora num lugar, que eu não vou dizer aqui, mas que um dia eu estava na casa de um amigo, de uma amiga, e aí a gente foi comprar alguma coisa em tal lugar, e de repente, quando eu vi, a gente estava naquele lugar onde a pessoa mora. Uhum. E aí eu falei, onde a gente tá? A pessoa falou, tal lugar. E aí eu lembrei que era o lugar onde a pessoa mora. Sabe que aquilo me deu uma Mal-estar. ansiedade na hora? Aham, aham. Só de saber que eu estava no lugar onde a pessoa mora, parecia que eu ia ver a pessoa. E eu não queria ver aquela pessoa. Aham. Uma coisa muito estranha. Uhum. O senhor falando, eu lembro de uma entrevista com o padre Rufus, em que ele perguntavam para ele, o padre Rufus foi um grande exorcista, né? E ele perguntaram para ele se ele já tinha, entre aspas, perdido em algum caso de exorcismo, né? No sentido de não ter conseguido libertar a pessoa. E ele conta de um caso de um demônio, que provavelmente era um demônio de alta hierarquia, provavelmente é o que aconteceu nesse caso com o senhor, Uhum. em que ele dizia que a pessoa chegou a morrer sem ser liberta. Que por mais que ele atendesse, aquela pessoa não se viu livre daquela situação do mal, daquela situação tão negativa, né? Uma coisa que o senhor falou anteriormente, que eu achei bastante interessante, que eu nunca tinha tido essa visão, mas eu já vi isso na prática, então, que quando teve esse exorcismo desse caso na Missão Atos, vocês estavam tendo um retiro e aí teve esse exorcismo, e que as pessoas estavam ao redor, quando a mulher entrou em transe, elas não ficaram curiosas, mas elas ficaram com medo. Exatamente. Houve uma vez que eu estava no grupo de oração, o pregador estava pregando, e quando tinha esses problemas, que era uma coisa razoavelmente frequente à época, eu retirava a pessoa de lá para rezar para ela, diferentemente do que a gente vê em outras igrejas, que expõe a pessoa, coloca o microfone Uhum. na boca do demônio.
Graças a Deus a Igreja Católica trata isso da maneira mais séria possível, que é sempre preservando a identidade da pessoa. Tudo que nós falamos aqui, a gente não citou nome nem lugar onde a pessoa morava. E aí a gente trouxe essa menina e aí eu só tinha eu para rezar, né? Mas a equipe me ajudava, então a gente começou a rezar. E essa menina dizia, ela gritou com uma voz totalmente distorcida, com uma força muito grande, e a menina tinha por volta de 14, 15 anos, acho que não tinha 1,60 m, e era magrinha. E aí quando a gente leva ela para uma sala para a gente poder rezar por ela, ela estava no chão, e aí eu sempre tratava a pessoa como se não fosse uma possessão, para não causar nenhum mal psicológico. Eu falava, meu amor, qual o seu nome? E ela estirada no chão. Aí quando eu pergunto 3 vezes, ela me diz que ela, com a voz distorcida, ela dizia que era Satanás mesmo. Aquilo causou, essa menina, entrando em transe lá, causou um mal-estar tão grande, que acabou o grupo de oração depois daquele dia. As pessoas não rezavam mais, as pessoas não conseguiram entrar mais em oração. O pregador acho que teve até dificuldade em relação a isso. E muitas outras pessoas ao redor começaram a entrar como se numa espécie de desespero. E aí eles começaram a levar várias pessoas para lá para a gente poder rezar. Só que visivelmente não eram pessoas que estavam com problemas nenhum psicológico, problema nenhum de possessão espiritual em si, mas a partir daquela menina, outras pessoas entraram numa espécie de um desespero que foi uma coisa assim extraordinária, para dizer o mínimo. E isso essa fala do Senhor é bastante interessante, porque quando é o diabo mesmo, as pessoas sentem medo e não curiosidade, né? Padre, para finalizar, a conversa está muito boa, mas a gente precisa, a gente não pode continuar tanto, né? A gente tem tempo aqui, daqui a pouco o pessoal começa a brigar com a gente que a gente está falando demais. Nós, ontem foi a abertura das Olimpíadas, e a gente teve aquele episódio lamentável, deplorável, em que foi representada a Santa Ceia daquela maneira, né? Recentemente a gente teve o show da Madonna no Brasil, e que tiveram profanações, para dizer o mínimo, né? Numa falta de respeito muito grande. A Madonna, por exemplo, já saiu na capa de uma revista, uma coisa que me chamou muita atenção, de uma maneira negativa, claro. Ela vestida como o Imaculado Coração de Maria. Num total desrespeito à nossa fé. Prega-se muito a liberdade de expressão, prega-se muito o respeito ao outro, a tolerância, mas uma tolerância totalmente intolerante. Isso é muito frequente, a Madonna não é novidade, as Olimpíadas não são novidade, isso é muito frequente no mundo que a gente vive. Como estas práticas contribuem para uma contaminação com o mal? Como que o senhor consegue fazer um link, uma relação do que a gente vive de negativo no mundo espiritual hoje com essas práticas lamentáveis dessas pessoas? Eu penso, Vinícius, que não é que essas práticas contribuam para uma ação do mal no mundo. Eu acho que essas práticas são frutos dessa ação do mal no mundo. É consequência e não causa. Exatamente. É porque o homem saiu da comunhão com Deus, porque o ser humano não está querendo dar glória a Deus, não quer amar a Deus, não quer ter Jesus como centro da sua vida, não quer ter Jesus como a verdade, como caminho, verdade e vida. Porque o homem de hoje não vai mais à missa. Não sei se você sabe, se as pessoas que estão nos acompanhando sabem, o Brasil, por exemplo, só 8% dos católicos vão à missa dominical. Então nós temos 8% de católicos, né? Exatamente. Na verdade, só 8% são católicos. Ou seja, de 100% daqueles que dizem que são católicos, 8% vão à missa dominical de todos os que dizem que são católicos. Interessante esse dado, né? São muito poucos. Triste. Assim, na França, que é o país que aconteceu isso, já há muito tempo, é um país que abriu mão da fé católica, do cristianismo, de Jesus, de Deus. Já é um país há muito tempo que abriu portas para outras religiões, para outras formas de viver.
para outros pensamentos, outras ideologias, e a razão se tornou a sua deusa há muito tempo. Então, quando a gente perde a comunhão com Deus, a gente se expõe ao diabo. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Nós não estamos aqui, ao falar de exorcismo, não estamos aqui falando do diabo. Nós estamos aqui falando da falta de comunhão com Deus. Perfeito, perfeito. Porque o que são as trevas? A ausência de luz. Nós não estamos falando das trevas, não estamos falando da escuridão. Nós estamos falando que está faltando luz. Então, quando a gente fala sobre essas coisas todas horríveis e terríveis que o diabo faz na vida das pessoas, todo esse combate espiritual, toda essa coisa horrível que está acontecendo no mundo de hoje, toda essa cultura horrível que nós estamos vendo hoje aí, toda essa afronta à fé, à verdade, às coisas boas, à família, a gente está falando que Deus está sendo colocado de lado. Eu vi também um congresso, um simpósio, sei lá, de um movimento desses aí, que eu não vou falar aqui também porque eu não quero dar ibope para ninguém, que a pessoa falou assim, aí dizem que nós queremos dizer assim, que nós não somos contra a família e tal, nós devemos dizer assim, vocês são contra a família, nós devemos dizer, somos contra a família. Eu já vi esse vídeo. Então, assim, é isso. As pessoas que são contra a família, que são contra a vida, que são contra Cristo Jesus, que ridicularizam a fé. E isso tudo é consequência, não é causa de nada. Perfeito. O diabo não está agindo a partir dessas coisas. Ele está agindo e por causa da ação dele, essas coisas estão acontecendo. E ele está agindo porque o ser humano hoje não está mais querendo ter comunhão com Deus. Porque nós não estamos mais tendo Jesus como centro da nossa vida. Né? Uma alma que se eleva o mundo. Então, se a partir de nós, né, eu gosto muito daquela música, né, a começar em mim, né? Então, se a partir de nós começarmos a mudar o mundo com a mudança da nossa vida, eu preciso ter mais comunhão com Deus, porque tendo comunhão com Deus, eu não vou ter comunhão com as trevas, eu não vou ter comunhão com o diabo. E aí sim, o diabo começa a perder espaço. Se ele começa a perder espaço na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão nos acompanhando agora, as coisas começam a mudar no mundo. Porque ao invés de ele estar agindo, começa Deus a agir. Começa Deus a fazer. Então, se ao invés de Deus estar agindo e das coisas santas e boas e decentes e agradáveis e justas estarem sendo expostas nesses momentos tão grandiosos, como por exemplo uma Olimpíadas, uma coisa assim, se ao invés disso está sendo colocado o que há de mais imoral, degradável, desculpa, mas sem problemas, também é porque nós, seres humanos, não estamos colocando Deus no lugar de Deus na nossa vida. O diabo está tendo espaço para agir. Perfeito, padre, perfeito. Pessoal, foi muito bom, eu agradeço a você aí que nos acompanhou até aqui, nesse dado momento, agradeço a você que vê, que compartilha os nossos vídeos no canal, mais uma vez, ajude-nos, nós evoluímos aqui, crescemos aqui no nosso alcance, a partir da bondade de vocês. Então, se você achou esse vídeo bom, mande aos seus amigos, recomende e nos ajude aí a evangelizar, né? Estamos aqui para propagar o nome de
Jesus. E para finalizar, Padre, eu quero que você faça uma oração por nós aqui, por este canal e pelas pessoas que nos acompanham. Coloquem aí seus pedidos também de oração, a gente vai sempre rezar por vocês, pelas suas causas, a gente está se comprometendo, eu estou comprometendo a mim, ao Padre e a quem nos ajuda aqui a rezar por vocês, pelas suas causas, para que juntos nós possamos vencer o mal, para que juntos nós possamos estar com o Senhor. E são trabalhos assim que precisam alcançar pessoas, para que as pessoas possam conhecer a verdade, conhecer a luz, conhecer a Deus e buscar o que é certo e evitar o que é mal. Então, você que está ouvindo agora esse podcast, que está vendo esse podcast, não deixe de compartilhar, de levar às pessoas. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho de falar, de fazer isso tudo aqui, mas ele vai chegar a mais pessoas e mais pessoas vão lutar contra o mal e vão buscar a Deus, vão querer ter comunhão com Deus e vão ouvir isso tudo e vão falar: eu preciso ser de Deus, eu preciso ter oração, eu não posso dar abertura para o mal, eu não posso dar abertura para o demônio na minha vida, eu preciso ter uma vida com Deus, na presença de Deus. Mais pessoas vão buscar isso porque vão ouvir isso aqui, porque você fez isso chegar a mais pessoas. Tantas coisas hoje na internet que não prestam para nada, que não ajudam a nada, De fato. estão chegando a milhares de pessoas. E o que presta, o que pode salvar, o que pode levar as pessoas à luz, à presença de Deus, às vezes não chega, porque nós não fazemos simples coisas. Não damos a nossa parte aí de poder fazer chegar às pessoas aquilo que é evangelização, aquilo que é formação, aquilo que é o que as pessoas precisam ouvir. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te proteger pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, dos santos. Possa te livrar de todo o mal, de todo o perigo, de todas as ações do diabo e te dar a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Aguardo vocês.